Fala, guerreiros e guerreiras. Aqui vamos iniciar mais uma aula, dessa vez falando sobre estabilidade, que está lá previsto no artigo 35 e 36. Então, essa previsão está escrita também na Constituição Federal e está lá na Lei 8.112, que é a lei que trata do serviço público, né, do servidor público. Então, é basicamente uma transcrição, só com inovação dos incisos, né, de alguns aspectos que são observados. Mas geralmente o servidor público, não só o policial militar, mas o servidor público, ele necessita de 36 meses, né? Ou 12, ou 3 anos para adquirir estabilidade no serviço público. Então, o policial militar durante 36 meses, e já adianto que o período em que ele está em formação, o soldado passa 10 meses, em torno de 10 a 11 meses em formação. Então ali já está contando aquele período ali em que ele está em formação, né? São 3 anos de estágio probatório. Ele está ali sendo observado, está pisando em casca de ovos, porque na verdade o militar que está em estágio probatório, ele, como nós dizemos internamente, ele está com o nome escrito a lápis. O nome está ali escrito na areia da praia. Qualquer vendaval ali que leve a água paga. É como você que tira CNH. Você passa ali um período de 12 meses, né, com a provisória, que não pode cometer infração gravíssima, você não pode ser reincidente em determinadas infrações. Então é basicamente a mesma coisa. Então aqui o artigo 36 vai dizer que é necessário observar alguns fatores durante o estágio probatório. Que está aqui o inciso primeiro, assiduidade, disciplina, observância das normas hierárquicas. O inciso quarto, responsabilidade, capacidade de adequação para o cumprimento dos deveres militares. E o último, que é eficiência. Então, o primeiro, assiduidade, inclusive existe a previsão no próprio estatuto, né? O policial militar que passa 5 anos, a cada 5 anos, né, que ele não comete nenhuma falta, ele tem direito à licença-prêmio por assiduidade, que é afastar-se do serviço por 3 meses. É como se pegasse uma folga de 3 meses aí para usar como bem entender. Claro que dentro da legalidade. Então a disciplina, que é o inciso 2, disciplina é o pronto acatamento das ordens, dos regulamentos, é o fiel cumprimento, é o bom comportamento, né? Então, inciso terceiro, observância das normas hierárquicas. O quarto, responsabilidade, e por aí vai. Então, aqui não tem muito o que dizer, não. Na verdade, você vai ter que decorar esses fatores, porque vai que aparece uma questão lá. Quais fatores devem ser observados durante os 36 meses do estágio probatório? Então, aí, assiduidade do inciso 1 até o sexto. E o parágrafo segundo aqui vai dizer que o período em que o praça especial, que é o aluno, a gente já viu isso, né? Todo aluno e mais o aspirante, ele é praça especial. Então, o período em que o praça especial encontra-se no curso de formação será computado para o estágio probatório. E o parágrafo primeiro vai dizer que o prazo é improrrogável de 30 dias para a homologação do resultado do estágio probatório. Concluir os 36 meses, no caso, o comandante-geral ele tem que publicar a homologação, né, do resultado, ou seja, ali o indivíduo já concluiu, já passou pelo estágio probatório. Gente, essa parte aqui, eu particularmente nunca vi questões sobre essa parte aqui da deontologia, que é o título terceiro, da deontologia, das obrigações e dos valores policiais militares. Por quê? Porque são coisas muito... Ou vem uma questão muito fácil, ou vem uma questão muito difícil, né? Não vem questão meio termo sobre essas situações aqui. Apesar de que eu nunca vi nenhuma questão perguntando sobre a deontologia, que são os valores, são os princípios, né? Então, o artigo 37 ele vai trazer aqui, são valores institucionais. Existem os valores institucionais da organização, que é da corporação, o inciso 1 aqui em vermelho, o inciso 2 aqui do profissional. Então veja que são coisas bem abstratas, né? São coisas bem genéricas, né? Bem amplas, ó. A organização, então a organização policial militar, PMBA,
tem como um dos seus valores, ó, a dignidade do homem, a disciplina, a hierarquia. Nós já vimos que a disciplina e a hierarquia são fundamentos, né, da instituição. A credibilidade, a ética, a efetividade, a solidariedade, capacitação profissional, a doutrina, a tradição. A tradição dispensa comentário. O militarismo por si só, ele é tradicional, né? Preserva os valores sociais, preserva a tradição, que é uma série de conjunto de fatores, como bandeira, né, os símbolos nacionais, o amor à pátria, o civismo, tudo isso é tradição e é cultuada pelos militares. A penúltima, a doutrina. A doutrina, gente, como é que eu posso dizer? Doutrinas são normas, doutrinas são procedimentos que são estabelecidos em comum acordo, vamos assim dizer. Olhe, por exemplo, a gente tem manual de abordagem, né? Todos os militares sabem como fazer uma abordagem. Por quê? Porque aprende, existe doutrina, existe unidade de doutrina sobre isso. Não é cada um faz do jeito que pensa que entende, não. Manual de tiro. Então, o policial ele sabe como ele deve sacar a arma, ele sabe como ele deve codrear a arma. Então, isso é unidade de doutrina. Tudo isso você aprende na escola. Não é assim, entra e faz do jeito que você quer, não. Existe norma para tudo. Unidade de doutrina. Então, os valores institucionais estão aqui, né? Da linha A até a linha J. Agora, os valores do profissional, que são bem subjetivos também, tá aqui, a eficiência e a eficácia, o espírito profissional. A linha C, a aparência pessoal. Essa aparência pessoal aqui é interessante porque é quando a gente cobra uniforme, é quando a gente cobra cabelo, é quando a gente cobra. Imagine, o policial tá sujo, com o uniforme amarrotado, né? O policial tá com dente na frente aqui cheio de cárie, o policial tá com o olho Então, a aparência pessoal é uma coisa que é cobrada. O militar tem que estar limpo, tem que estar com um bom aspecto, né, para poder atender o público. A autoestima, o profissionalismo, a bravura. Então, a bravura é uma coisa bem subjetiva, né, da pessoa. Não pode ser da instituição. Bravura é uma coisa de cada um. Então o policial tem que ter esse instinto de bravura, né? A solidariedade e a dedicação. Então são valores do profissional, tá aqui. Então daqui para frente, tudo que a gente for ver aqui, enquanto você estiver aqui dentro desse capítulo da deontologia policial militar, as coisas são muito vastas. O artigo 38 são manifestações essenciais dos valores policiais militares. Vai que aparece uma questão lá perguntando quais são manifestações essenciais dos valores policiais militares. Aí você vai ter que decorar todos esses incisos aqui, que são 6. Então é muito amplo e é muito óbvio, né? O que são valores essenciais do militar? É muito. Tá aqui o inciso, o sentimento de servir à sociedade, traduzido pela vontade de cumprir o dever policial militar e pelo integral devotamento à preservação da ordem pública. Está vendo como uma coisa bem genérica? O inciso 2, o civismo e o respeito às tradições históricas. A gente já viu aqui nos valores da instituição, a linha J, que está aqui a tradição. Aí vem aqui, são manifestações do artigo 38, são manifestações essenciais dos valores policiais militares. Aí o inciso 2 está aqui, o civismo e o respeito às tradições históricas. A fé na elevada missão da Polícia Militar. O orgulho do policial militar pela instituição tem que existir. O amor à profissão policial militar e o entusiasmo com que é exercida. E o aprimoramento técnico profissional. Então, são manifestações essenciais dos valores policiais militares. Tá aqui, são 6 incisos. Então, ou vem difícil demais quando começa, porque esses valores, essas manifestações essenciais, a deontologia, a ética, tudo se confunde, é muito parecido. Mas de qualquer maneira, você que está na empreitada, você vai ter que botar no papel isso aí e fazer um exercício de memorização. Porque para entender, é interessante entender também, mas mesmo assim confunde, né? Olha aqui, da ética policial militar. Deixa eu fazer um comentário antes. A gente vai ver lá na frente o artigo 51. O artigo 51 vai tratar das transgressões disciplinares.
Então tem um rol taxativo lá de condutas que, quando praticadas, serão consideradas transgressões disciplinares, que são faltas que são apuradas e geram punição, né? Na verdade, a Polícia Militar, embora colocou no estatuto lá no artigo 51 as transgressões, ela já começa a pegar desde o artigo 37 que a gente viu, que são os valores das instituições e do profissional. Quando há qualquer atropelo, quando há qualquer conduta do policial que fira um desses aspectos da deontologia, é considerado também transgressão disciplinar. Acredite, não? Está aqui, ó, da ética policial militar. Sentimento do dever, a dignidade policial militar e o decoro de classe impõem a cada um dos integrantes da Polícia Militar conduta moral e profissional irrepreensíveis, tanto durante o serviço quanto fora dele, com observância dos seguintes preceitos da ética policial militar. Veja o caput do artigo 39, vai dizer que tanto durante o serviço quanto fora dele. Ou seja, o policial militar ele tem que dar esse exemplo aqui. Todos esses incisos aqui. Não é só quando está fardado, não. Ele está fardado trabalhando, ele tem que ter o maior zelo do mundo. Mas fora do serviço, no momento de folga, no momento de lazer, seja lá onde for, ele também precisa observar esses valores aqui, ó. O inciso 1, amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal. Amar a verdade, não pode andar com mentira, né? Então, o inciso 2, exercer com autoridade, eficiência, eficácia. Você está vendo como é tudo muito amplo? O inciso terceiro, respeitar a dignidade da pessoa humana. Quer dizer, é muito simples, é muito pouquinho para violar uma situação dessa aqui. Uma simples palavra mais pesada, mais ofensiva, você atinge a dignidade da pessoa, né? Então veja aqui o inciso terceiro. Respeitar a dignidade da pessoa humana. Até porque a dignidade da pessoa humana é fundamento, né? Ó, direito constitucional, artigo 1º, é fundamento da República Federativa do Brasil, segundo a Constituição, artigo 1º, inciso terceiro. Então aqui, ó, cumprir e fazer o quarto, cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes, à exceção dos manifestamente ilegais. Indiretamente, esse inciso quarto aqui é basicamente o conceito de disciplina, né, que é o acatamento ali, pronto, fiel às ordens, aos regulamentos. Então, o inciso quinto, ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação no mérito dos subordinados. Isso aqui é mais para os superiores, para os comandantes. Zelar pelo preparo moral, intelectual e físico. Tá vendo? Zelar pelo preparo moral, intelectual e físico próprio do subordinado, próprio e dos subordinados. Então veja você aqui, você vai dar uma olhada aí no seu estatuto, vai dar uma olhada no seu material. Dê uma baixa, se você não tem ainda, baixa aí na internet e você vai acompanhar essa parte aqui da ética policial militar, o artigo 39. Olha, o inciso 7º, praticar solidariedade e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação. Então, ser irmão, né, ser proativo, cooperar permanentemente, o espírito de cooperação, ou seja, de ajudar, o espírito de ajudador, né? O inciso 8º, ser discreto em suas atitudes e maneiras e polido em sua linguagem falada e escrita. O policial militar não pode ser espalhafatoso, chamativo, mal educado, mal criado, não pode. Está escrito aqui, tem que ser polido na linguagem falada, escrita. Então, se ele atropela uma dessas situações aqui, está atropelando da ética policial militar. Então, afastar-se de tratar de matéria sigilosa de qualquer natureza fora do âmbito apropriado, que é o inciso 9º. Isso é correto, né? Policial militar sabe de muita coisa. Policial militar conhece a sociedade melhor do que ninguém. Sabe quem está roubando, sabe quem é o traficante, sabe quem usa droga, sabe quem tem arma de fogo, sabe muita coisa. E às vezes ele pode fazer um comentário ali e acabar atrapalhando a investigação, coisas, né? O paisano civil não pode saber de nada que acontece dentro de uma viatura, porque ali são coisas sagradas, né?
são coisas que não pode sair dali. Então ele tem que se abster de falar de matéria sigilosa, não pode. Cumprir seus deveres de cidadão, o inciso 10º. Ó, cumprir seus deveres de cidadão, cidadania. Não é, você está vendo como é muito genérico, como é bem amplo? Então manter a conduta compatível com a moralidade administrativa, claro, comandantes que administram dinheiro, que faz licitação, tem uma série de situações. Então tá aqui, né? São na verdade 17 incisos, né? Deixa eu lhe falar aqui sobre conduzir-se de modo que não seja prejudicado os princípios da disciplina. O 13, o 14, o 14º, na verdade, o 14, né? Porque a regra diz que a gente tem que dizer do primeiro ao nono, chama de numeração ordinal, depois é cardinal. Então aqui é o 14 mesmo. Abster-se de fazer uso do posto ou graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Isso aqui é uma coisa comum, viu? O 14. Tem gente que utiliza da graduação, do posto, às vezes vai resolver as coisas até uniformizado para poder encaminhar seus negócios particulares, né? Porque tem muita gente que bajula militar, ou então se sente milindrado com ele. E aí acaba dando prioridade, né, em filas, acaba dando prioridade em determinadas situações. E isso fere a ética policial militar. Então não é aceito, né? O 15, abster-se na inatividade do uso das designações hierárquicas quando abster-se na inatividade, ou seja, o policial militar aposentado. Tem essas alíneas aqui que ele não pode fazer, né? Isso aqui são detalhes, não acredito que cobrem. O 16 vai dizer aqui, ó, zelar pelo bom conceito da polícia militar. Zelar pelo bom conceito da polícia militar já sabe, é não atentar, é não estar dando mau exemplo, né? Comprando no comércio, não pagando. O que é que o povo diz? Ali é enrolado, cuidado. E é porque é policial militar, né? Assim que o povo diz. Então, de certa forma, o proceder de um policial militar não atinge, um péssimo exemplo que ele dá, não atinge só ele, atinge a corporação. Então, o indivíduo que assim se porta, segundo o inciso 16, ó, zelar pelo bom conceito da polícia militar. Se ele se porta com péssimo exemplo, acaba ofendendo a instituição e violando a ética policial militar. Então percebam vocês que é tudo muito amplo, né, da ética policial militar. Muita gente não sabe, mas está aqui no estatuto e essas coisas. Agora você vai ter que ler e entender, né, para poder responder isso numa prova, que não é tão simples. Mas numa redação você pode utilizar sim esse artigo 39 aqui e esses incisos, né? Decorar algum inciso desse que vai ficar bem bacana, se caso seja alguma coisa sobre policial militar. A pessoa, se a redação vier cobrando aí sobre a conduta do policial militar, o exemplo, né? Tem uma frase de Ricardo Balestreri, que é uma espécie de policiólogo no Brasil, que ele disse que o policial militar é um pedagogo da cidadania, porque a sociedade acaba observando o que ele faz, né? E dali pode imitar o seu comportamento. Se um militar faz, os outros vêm e faz atrás. atrás. Então vamos. O 17, zelar pela economia do material e conservação do patrimônio. É a responsabilidade com o patrimônio, com a coisa pública, né? Então, gente, o 40 aqui vai dizer que é vedado comercial tomar parte em administração, gerência, é aquela coisa. O policial militar ele tem que ser dedicação integral à instituição, né? Ele não pode estar tendo emprego ou ser acionista com mais de 50% de empresa, não pode de jeito nenhum. Então aqui, ó, dos deveres policiais militares, o artigo 41 é amplo da mesma forma que da ética. Então todos esses, a partir do artigo 37 até o artigo 50, basicamente, vai ser falando sobre esses aspectos éticos, deontológicos, né, da polícia. Olha aqui, ó, dos deveres policiais militares. Está aqui o primeiro, dedicação integral ao serviço policial militar e a fidelidade à instituição a que pertence. É exatamente isso. O policial não pode ter. Hoje aqui na Bahia se pode ter um serviço, dar aula, né? Fazer um concurso público aí municipal para dar aula em até 20 horas. Aí ele pode acumular. Hoje a lei já permite isso. Mas
o policial militar ele não pode ter bico, ele não pode ter outro tipo de emprego, porque o inciso primeiro está aqui dizendo a dedicação integral ao serviço militar, policial militar e a fidelidade à instituição a que pertence. O respeito aos símbolos nacionais. Então, dos deveres policiais militares, o inciso 2, o respeito aos símbolos nacionais. Quais são os símbolos nacionais dos nossos maiores? É a arma, é o escudo, né? É o hino, é a bandeira. Então, tudo isso são. Então, o militar ele tem por obrigação. O povo deve. O povo tem que respeitar. E o militar deve. O militar deve respeitar isso. Se não respeitar, inclusive, existe o crime de desrespeito, né, aos símbolos nacionais. Aqui é para o militar responder do ponto de vista administrativo, se caso ele viole, falte com respeito. Tá lá o hino nacional sendo entoado, todo militar tem que tomar posição de sentido e ele de repente começa a balançar a bundinha lá, fazendo uma boquinha na garrafa enquanto o hino nacional está sendo executado. Isso é desrespeito. Isso é desrespeito aos símbolos nacionais. O que o mundo aí faz fora, né, o que os civis folgados fazem aí fora, com o hino nacional, com a bandeira, o militar não pode fazer, porque se ele fizer, ele está cometendo crime e transgressão disciplinar. Então, aqui o inciso terceiro, a submissão aos princípios da legalidade, da probidade e da moralidade. Aqui é o LIMP, é o LIMP, né? Lá do artigo 37 da Constituição Federal. O inciso quarto, a disciplina e o respeito à hierarquia. Veja que disciplina e hierarquia estão presentes em tudo, né? O cumprimento das obrigações e por aí vai. Isso aqui fatalmente você vai ter que pegar cada uma dessas situações, porque vai que ele pede lá as manifestações essenciais dos valores policiais militares, e aqui ele vem pede dos deveres policiais militares. Veja quantos são aqui, são 8, né? Então é muito amplo. Você aqui fatalmente vai ter que botar na ponta do lápis aí e entender e decorar também, porque se misturam demais, né? Até nós, policiais militares, temos dificuldade em caracterizar cada um. Sabemos quando atingimos a ética, mas não quando são os essenciais, os valores essenciais, os valores da instituição, os valores do profissional, os deveres ou a ética. É porque se mistura demais. E aqui o artigo 43, eu deixei aqui em vermelho aqui justamente para deixar uma coisa clara. A subordinação é o respeito ao princípio da hierarquia em face do qual as ordens dos superiores, salvo as manifestamente ilegais, devem ser plena e prontamente acatadas. O que é isso? Quer dizer o seguinte, que, olha, subordinação é algo inerente ao militar. A gente acaba dizendo que quem não sabe obedecer, fatalmente não sabe comandar. E subordinação não tem nada a ver com humilhação. Não tem nada a ver. O parágrafo único do artigo 53 diz o seguinte: a subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do policial militar e decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada da polícia, né? Então, o artigo 44 vai dizer: as funções do comando, de chefia, de coordenação, de direção e de organização policial militar são privativas dos integrantes do quadro de oficiais policiais militares. Eu já lhe expliquei lá nos 2 vídeos aí para trás o que é quadro, né? Tá aqui. Então, essas funções de chefia, de coordenação, de direção, de organização policial militar são privativas dos oficiais do quadro de oficiais policiais militares, que são aqueles policiais ou os civis que fazem o CFO, esse concurso que é aberto para todo o Brasil. Então qualquer pessoa pode se inscrever. Entra lá, passa 3 anos na academia, passa mais 1 ano de aspirante e é declarado tenente. Então esse oficial será o oficial do QO, como a gente chama, desse quadro. Existe outro quadro que é o QOA, que é o quadro de oficiais auxiliares, que existe para auxiliar o QO. É isso, né? O 47 aqui vai dizer o seguinte: as praças especiais em curso de formação diz o seguinte, que elas não podem, em hipótese alguma, ser empregadas no serviço operacional. Não pode pegar e já botar fardado lá na rua e tirar o serviço, exceto quando for em caráter de instrução, que é aquele estágio acompanhado.
O aluno que está em estágio, ele não vai para a rua sozinho, ele sempre vai com supervisores, pessoas já formadas e experientes, não é isso? Pois é, gente. Então a gente vai. O artigo 49. A violação das obrigações ou dos deveres policiais militares poderá constituir crime ou transgressão disciplinar, segundo o disposto na legislação. É isso. É, eu vou falar sobre isso aqui. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Não, vou deixar isso aqui para a próxima aula. O vídeo já está longo demais. Um abraço a todos. A gente volta em breve.